Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. É preciso agradecermos a Deus constantemente por, por todas as oportunidades que Ele tem nos concedido ao longo da nossa trajetória. Infinitas oportunidades, apesar de todas as dificuldades pelas quais já passamos, pelas quais ainda iremos passar, mas é preciso agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo por toda a humanidade ou para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu. E hoje aqui nos encontramos e precisamos aproveitar este momento de estudo, de tratamento espiritual para vibrarmos positivamente por todos os nossos irmãos que se encontram em maiores dificuldades do que as nossas, vibrarmos pelo nosso Brasil, vibrarmos pelo nosso planeta, que as nossas melhores vibrações possam auxiliar a muitas outras criaturas. E hoje trouxemos como referência para os nossos estudos, as nossas reflexões, o capítulo de número 117 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo tem como título Espera por Deus. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com os demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a de número 16, que tem como título Defende a Natureza. Então aqui, irmão José nos traz belíssimos esclarecimentos acerca do nosso comportamento perante a natureza. Será que estamos realmente agindo de forma ecológica, agindo de forma a proteger a mãe natureza? Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: quem não se importa com o que acontece à sua volta, não se importa com o que acontece dentro dele. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós não nos importamos com aquilo que está acontecendo à nossa volta, principalmente em relação às coisas erradas que estão acontecendo à nossa volta, que atinge direto ou indiretamente a natureza, que prejudica a natureza, que indiretamente ou diretamente também irá nos impactar de alguma forma, se nós não nos preocupamos com isto, nós também não estamos preocupados com o que está acontecendo ou que vem a acontecer dentro de nós mesmos, ou seja, no nosso interior. E aí ele acrescenta: planta uma flor. Ele nos orienta: planta uma flor, limpa uma nascente, protege uma árvore.
Então aqui ele nos fala de coisas simples, ao plantarmos uma flor, ao auxiliarmos na proteção de uma nascente, na limpeza de uma nascente, ou ao proteger uma árvore, nós estamos assim contribuindo com a natureza, contribuindo para a nossa melhoria e para a manutenção do nosso ambiente ou do ambiente onde nós vivemos, da nossa casa, que é a natureza. E ainda ele diz que a sensibilidade espiritual se revela nos menores gestos. Então, a minha sensibilidade, a nossa sensibilidade espiritual se revela nos menores gestos, que a indiferença pela natureza é do espírito que ainda não entrou em sintonia com a vida. Então, quando agimos e se agimos assim com indiferença em relação à natureza, conforme que irmão José nos diz, é um sinal característico daquele espírito que ainda não entrou em sintonia com a natureza, está agindo, está vivendo e vivenciando de forma desconexa com a natureza. E ele acrescenta que a preocupação ecológica é própria dos que estão aprendendo a reverenciar o poder superior. Então, a preocupação ecológica é este sinal daquele espírito que está aprendendo ou que está a caminho desse aprendizado e reverencia ou está reverenciando o poder superior. E ainda irmão José acrescenta que o espírito embrutecido não atenta para as questões ambientais. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós agimos de forma indiferente em relação e para com a natureza, nós estamos agindo na condição de espíritos embrutecidos, que não nos importamos com estas questões ambientais. Muitos de nós ainda falamos que essas questões ambientais é tolice, que essas questões ambientais é problema do governo ou dos governos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Não, de forma alguma. Esta preocupação em relação ao ambiente, ao meio ambiente, essa preocupação ecológica deve ser uma preocupação de todos nós. E ainda ele acrescenta que quem lida com a natureza está mais perto da paz, despoluindo o pensamento. Então, aquele que realmente lida, que se preocupa com a natureza, ajuda a zelar e proteger a natureza, ele está assim despoluindo o seu próprio pensamento, o seu ambiente mental. E por último, irmão José acrescenta: não esqueças que sobre a terra representas Deus para os que vivem na expectativa de tuas mãos. Então aqui ele nos lembra que todos nós que aqui nos encontramos, nós estamos aqui na condição de representantes de Deus, em especial para aquelas pessoas ou para aqueles nossos irmãos inferiores, os animais irracionais e até mesmo as plantas que estão esperando pela ação, pela atitude, pelo trabalho das nossas mãos para lhes proteger. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Emmanuel, neste livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 117, espera por Deus. E Deus está esperando por cada um de nós, a atitude nossa, sem sombra de dúvida, atitude no bem. E Emmanuel buscou como referência para estes estudos, estas reflexões, palavras de Jesus, anotações do evangelista Mateus, no capítulo 14, versículo de número 10, em que Jesus disse da seguinte maneira: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então aqui Jesus deixou claro para todos nós que não era ele que estava realizando as obras, mas era o Pai
que habitava nele, que habita nele, que habita em cada um de nós, é quem estava realizando e que está realizando estas obras. Então, Emmanuel vem e nos diz o seguinte: saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem. Saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, seja em todos os pontos da natureza, trabalhando na construção do bem. Então, exatamente sobre esta espera, sobre esta esperança que Emmanuel vem nos falar. Não é aquela esperança do verbo esperar, esperar de braços cruzados que Deus resolva os nossos problemas. Não é sobre esta esperança do verbo esperar. É aquela esperança do verbo esperançar, conforme Emmanuel acrescenta aqui, esperar, mas não de braços cruzados, mas trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Mesmo que tudo apareça à nossa vista ainda, assim, com tão pouco alcance, tudo nos pareça, conforme ele fala aqui, tisnado pela sombra do mal, é preciso que tenhamos bom ânimo e sigamos adiante, trabalhando no bem, com essa esperança, com atitude constante, não a esperança de ficar com os braços cruzados. E aí ele acrescenta: observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir na semente. Parece uma excrescência do barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as possibilidades que a transformarão em árvore vigorosa. Então aqui ele nos chama atenção, conforme está perfeitamente em sintonia com a mensagem que acabamos de estudar de Irmão José sobre esta proteção em relação à natureza, cuidar da natureza. Então aqui Emmanuel nos fala de uma plantinha frágil que acabou de surgir ali de uma semente que, por mais frágil que ela seja, encerra consigo todas as potencialidades que a transformarão no futuro em uma árvore vigorosa. E ainda diz Emmanuel que é preciso que fitemos uma criança recém-nascida que em muitas circunstâncias ela está tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte. Então aqui ele nos fala de uma criança frágil que nasceu adoentada, que mais parece um farrapo humano ali nos braços maternos. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida-se ali, neste caso, pela doença, quando ela nasce adoentada, mas ela traz consigo, ali na sua formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Então, mesmo aquela criança que nasceu frágil, que nasceu adoentada, ela traz, conforme ele disse anteriormente, daquela árvore pequenininha, aquela árvore que acabou de nascer, que acabou de surgir ali de uma semente, aquela criança também traz todas as potencialidades que talvez no futuro ela poderá ser o condutor de milhões de criaturas. E ainda ele acrescenta: não julgues o sofrimento por mal. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não podemos julgar o sofrimento quando estivermos, e se estivermos passando por sofrimento, não julgarmos o sofrimento como sendo o mal, como sendo um castigo de Deus. Não, de forma alguma. E ainda ele diz que a tempestade carreia a higiene da atmosfera.
Então, aquela tempestade que muitas vezes nos traz grandes destruições, mas em verdade ela não é o mal. Ela está realizando, conforme ele diz aqui, uma verdadeira higienização da atmosfera. E ainda ele acrescenta que a doença do corpo é renovação do espírito. Então, a doença do corpo físico é aquela esponja para a limpeza do corpo espiritual. É aquele elemento educativo que necessitamos para, a partir daí, fazermos melhores escolhas para que outras doenças não venham surgir no futuro, seja nesta existência ou em outras existências. Porque, conforme nós sabemos hoje, as doenças que aparecem, que surgem no nosso corpo físico, têm a sua origem ali guardada no corpo espiritual devido às nossas escolhas equivocadas. Ficam ali registradas como energias desequilibradas e que um dia irão surgir na forma de doenças, refletindo no corpo físico, refletindo na matéria. E ainda ele acrescenta que em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te. É preciso manter a calma, conforme aquele livro de Emmanuel que estudamos ano passado, o livro que tem como título Calma, que é o que nós mais precisamos ultimamente, que estamos precisando. Então aqui ele nos chama a atenção que em todos os sucessos desagradáveis, em todos os eventos desagradáveis na nossa vida e em todas as condições adversas também que venham na nossa vida ou que apareçam na nossa vida, na nossa existência, é preciso manter a calma e aguardar a intervenção da infinita bondade. Então aqui ele está nos falando de manter a calma e aguardar a intervenção da infinita bondade, mas também não é de braços cruzados, mas fazendo aquilo que nos compete, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e não entrarmos em desespero, mantermos a calma e esperarmos quando tudo que estiver ao nosso alcance nós já tivermos realizado. E aí ele diz, para encerrar esta belíssima mensagem, disse Jesus. Aí ele repete o que foi anotado no início, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E aí Emmanuel acrescenta, o Criador está igualmente na criação. Ou seja, o Criador, que é o nosso Pai de infinita bondade, está igualmente em suas criações, ou seja, está igualmente em nós. Então Deus não está distante de nós. Deus está em nós, Deus habita em cada uma das suas criaturas. E aí ele diz que diante do nevoeiro não condenes as trevas, mas tenha esperança. Esperança do verbo esperançar, acendendo a luz, ou seja, tendo a atitude de acender a luz do serviço e esperar por Deus. Então aqui Emmanuel está nos falando exatamente conforme falamos no início, está nos falando do verbo esperançar. E para refletirmos um pouco mais acerca desta diferença do verbo da palavra esperança na condição de um verbo esperar e a outra esperança do verbo esperançar, trouxemos aqui alguns esclarecimentos do educador Paulo Freire, que nos deixou registrado da seguinte maneira, essa diferença entre esperança e entre esperançar. Então nos disse Paulo Freire da seguinte maneira, que é preciso ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, ou seja, ficar de braços cruzados. E aí ele acrescenta que esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Então, esperança do verbo esperar, conforme nos disse Paulo Freire, não é esperança, é simplesmente uma espera. Esperançar é se levantar e realizar alguma coisa, realizar o que tiver ao seu alcance. Esperançar é ir atrás, buscar um ambiente melhor, buscar a construção de um ambiente melhor, buscar a construção de um futuro melhor. Esperançar é não desistir. Esperançar é não desistir. E ainda, esperançar é levar adiante um trabalho no bem, é trabalhar constantemente no bem. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro jeito. Então, esperançar é se juntar às outras pessoas que estão trabalhando no bem para realizarmos juntos algo diferente, para fazermos de outro jeito, construindo um futuro melhor, construindo um país melhor, construindo e preparando um planeta melhor para o nosso futuro. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. Será que estamos realmente trazendo para a nossa vida e agindo na nossa vida usando o verbo esperar, sem fazer nada, ou o verbo esperançar, que é exatamente levantar, é exatamente ir atrás, é exatamente não desistir jamais, é se juntar às outras pessoas para fazer de uma forma diferente? Que possamos refletir sobre isto e não ficarmos só nas reflexões, mas mantendo esta esperança do verbo esperançar e arregaçar as mangas, construindo um futuro melhor para todos nós. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos nos reunir mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões.